Bem-vindos ao Visões Paralelas, Arquitetura sob diversos olhares. Eu sou a Fernanda Barno Pérez. E eu sou Elisiane Neumann, nós somos arquitetas e estamos aqui com mais um episódio com um convidado incrível. Antes de começar a nossa entrevista, a gente gostaria de agradecer ao nosso grande patrocinador, um pessoal que está nos incentivando um monte, está junto com a gente nesse projeto, que é o pessoal da Pórtico. Para seguirem eles no Instagram, os arrobas são @porticomóveis.poa e @porticomóveis Zona Norte. A gente convida a fazer uma visita em uma das lojas, falar com o Thales ou com o Renan. Eles vão atender de uma forma muito humanizada. E eles têm produtos incríveis, móveis lindíssimos. E a gente também, para quem ainda não segue, a gente quer convidar a seguir o Instagram da Rádio Arquitetura, cujo arroba é @arquiteturarádio. E para ficar por dentro das nossas novidades, nos sigam no Visões Paralelas, que é o @visões.paralelas. Estamos muito felizes em receber aqui hoje o querido, educadíssimo e super competente Jorge André Brits. O Jorge André é comunicador de rádio e TV, produtor cultural e cantor. Jorge André, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria muito grande ter aqui com a gente. Que coisa boa estar com vocês aqui, conhecendo as visões paralelas. É uma alegria, né? Reencontrar a Nanda Barno, filha de uma querida amiga e ex-colega, a Anete, e a Fernanda, né? Com esse nome doce que o Brasil está aplaudindo e amando, né? Reconhecer em função da Fernandinha Torres. Fernanda, que bom te rever. E conhecer a Elisiane Neumann. Nossa, estar aqui com a Fernanda e estar aqui também com a Elis Neumann, que tem o sobrenome homônimo, a marca de um microfone célebre, que o Alexandre, que está nos dando o suporte técnico, nosso engenheiro de som aqui, sabe do que eu estou falando, e com certeza vocês também. Ou seja, eu estou falando com duas arquitetas, uma com sobrenome de microfone, né, o instrumento que nós estamos usando, e a Fernanda, de quem eu gosto tanto. Muito obrigado pelo convite, estou adorando estar com vocês aqui. Vamos lá. A gente que agradece, é uma Vamos lá, vamos ver o que honra. sai desse papo aqui, né? Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ah. Então, Jorge André, tu tens uma ligação muito grande com Uruguaiana. Eu jurava que tu tivesse nascido lá, inclusive, mas não, né? Eu sou alegretense, né? Alegretense. Podem me perguntar onde fica o Alegrete, né? Que a gente sabe. E claro que eu enfrento todas aquelas brincadeiras em que ou uma ou outra cidade acaba sendo sempre o quintal da outra, né? A concorrência entre alegretenses e uruguaianenses. Mas, na verdade, eu nasci em Alegrete. Meus pais moraram por pouco tempo naquela cidade e logo meu pai foi uma espécie de nômade. Em função das atividades profissionais, papai viajava com muita frequência e nós íamos a reboque todos juntos. Fomos 6 filhos do primeiro casamento. E outro dia, conversando com a Ivete Brandalize, ela me disse: puxa vida, Jorge André, então tu foste fazendo e perdendo entre aspas, amigos, né? E colegas, enfim. Porque a gente ficava assim 2, 3 anos numa cidade e pimba para outra. Moramos em Alegrete, Uruguaiana, Santa Rosa, Itaqui, Santa Maria, depois já na minha fase adulta e com a profissão em andamento, Santa Catarina, Porto União, União da Vitória e há 36, 37 anos aqui em Porto Alegre. Legal. E quando é que tu começaste a trabalhar? Foi muito cedo? Pois olha, eu fui uma espécie de menino prodígio. A minha família é uma família muito musical, né? Que eu tenha conhecimento, assim, ninguém se profissionalizou, pelo menos no passado, né? Da nossa geração, assim, com música. Mas aos 9 anos, muito estimulado pelo meu pai era um homem que tocava vários instrumentos. E era dono de uma autodidática assim, impressionante. O pai tocava violão, cavaquinho, bandolim, acordeon, flauta. E me estimulou desde sempre para a música. E me estimulava a cantar Lupicínio Rodrigues.
Então era muito engraçado, gente. Um menino de 9 anos de idade cantando Você sabe o que é ter o amor, meu senhor, ter loucura por... É impressionante isso, né? Máximo. Mas com 9 anos eu ingressei no casting artístico da Rádio Charrua de Uruguaiana. A Rádio Charrua de Uruguaiana, onde eu acabei trabalhando depois, a partir dos meus 18, 19 anos, como locutor, apresentador de notícias, de programa, era uma espécie de rádio nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Charrua tinha, e mantém até hoje, um auditório, né, com piano, tinha orquestra, tinham cantores contratados, programas semanais infantis e adultos, enfim, que eram visitados também, frequentados pelos grandes nomes da música popular brasileira. Semanalmente iam a Uruguaiana artistas da Jovem Guarda, da música popular brasileira, da bossa nova, do samba, enfim. E nós interagíamos, nós os artistas, né, os mirins e os adultos, muito com estes artistas. Então tive a oportunidade, a alegria, né, de cruzar com muitos desses artistas em Uruguaiana. E aí, eu guardo até hoje, inclusive, contratos que, obviamente, meu pai era quem assinava, né? Eu ia mesmo perguntar, porque aos A Rádio 9 Charrua, anos... com 9 Era um anos. empresário, era um empresário. Tinha uma época que, para a gente sair de casa, lá em 1970, eu acredito, um juiz de menores lá obrigava que a gente tivesse uma autorização formal, né? Mesmo acompanhado do pai ou da mãe, né? E na Rádio Charrua, assim, tá certa a tua pergunta, né, de que eu comecei a trabalhar muito cedo, porque o que a gente recebia de cachê era o que acabava contribuindo. E eu tinha o maior orgulho de poder comprar ou ajudar os meus pais a comprar a roupa que eu tinha que usar para me apresentar nos programas de rádio, né? Guardo com muito carinho, com muito amor essas histórias. É uma experiência incrível, assim, e ajuda muito na continuidade do teu trabalho depois, porque quando criança é tudo tão natural, né? Por isso que é assim hoje, né? Perfeito. E com essa voz, né, que não tem como não comentar. Tua voz é lindíssima. Lindíssima, lindíssima. Sabe que eu conversando há algum tempo atrás num programa de entrevistas com a querida jornalista Ivete Brandalize, ela disse: Jorge André, essa tua maneira de falar, a gente percebe que é natural, isso é teu, né? Mas a gente percebe que tu cultivas a voz. Isso, esse cacuete, esse carimbo, né, de ter a voz... Eu acho que eu não me imposto, mas quem me conhece, tem muita gente que gosta de me imitar, inclusive, ao telefone. O André Damasceno, difícil. Que se estiver nos assistindo aqui, ele vai confirmar. Ele adora ir aos programas de rádio e replicar o meu comportamento ao telefone, né? Que ou eu falo descontraídamente, o telefone toca e eu, quando atendo, fica parecendo que eu estou falando do microfone. Mais uma vez, o meu terapeuta, Dr. Paulo Renato Lino Rodrigues, saudoso, nós vamos falar sobre ele ainda, me disse, eu cheguei uma vez numa sessão de terapia, um pouco aborrecido, enfim, do jeito que a gente chega, com todas as nossas variações, né? Disse: Jorge André, tu já percebeste que já te deste conta que tu podes fazer maravilhas com leite moça com essa tua voz? Que é tentando levantar o meu astral, né? Mas é bom, eu acho que é um instrumento importante, né? A voz, tanto quanto a fala, evidentemente. Sim, né? não adianta ter um vozeirão, né? E como é que é a manutenção da tua voz? Como é que são os cuidados? Tu tens alguma sugestão para dar? Pois sabe que, surpreendentemente, recém agora, porque eu estou muito distanciado da música, e a convite de amigos, a gente está elaborando um repertório musical, que eu ainda não vou contar exatamente do que se trata até que ele esteja plenamente construído. Mas recém agora que eu estou buscando socorro com uma profissional da fonoaudiologia, que é a Lígia Mota. Até estou agendando consultas com ela para dar uma elaborada e cuidar disso. Mas eu cuido, né, no dia a dia. no dia a dia, assim, com muita naturalidade, assim. Ou seja, essa voz é de ti mesmo, o timbre. O próprio canto, né, a música, né? Quanto mais a gente vai vivendo e vai avançando no tempo, as tonalidades também para cantar, elas vão descendo. Claro. Vão descendo. Jorge André, ganhaste um prêmio, a 10ª Califórnia. Pode contar um pouquinho pra gente como foi? Passando por esse período, né, de música, quando criança, os programas de auditório, em rádio, enfim,
depois como crooner de conjuntos de baile no interior. Legal. Eu acabei a convite de um grande amigo, irmão de vida, camarada de jornada, o Chico Alves, grande compositor e jornalista lá de Uruguaiana. Acabei sendo estimulado por ele e pelo pai dele, o Quinelmo, a ingressar no movimento nativista. Então eu frequentei os palcos dos festivais, né? Califórnia, Tertúlia, Musicanto, Vigília do Canto Gaúcho, enfim. E foi na 10ª Califórnia que eu ganhei o prêmio de melhor intérprete, com o Mangrulho, uma composição do Quinelmo Alves e do Marco Aurélio Vasconcelos. Foi uma Califórnia que eu já tratava de elaborar o ganho de algum problema com o público. Gente, é impressionante isso. Assim. Eu era apresentador de telejornal na RBS. Naquela época, as emissoras afiliadas da Rede Globo, no caso a RBS lá em Uruguaiana, elas tinham os blocos locais dos telejornais nacionais. Então eu apresentava o bloco regional do Jornal Nacional e do Jornal da Globo. Num período em que não existia TV a cabo, era a TV Uruguaiana ou a TV de Santa Maria, enfim. E as pessoas nos assistiam assim, Sim. de manhã, de tarde, de noite e eventualmente até de madrugada, se houvesse alguma reprise. E eu, quando fui interpretar Mangrulho, ao invés de usar a indumentária que o regulamento exigia ou traje de gala, eu resolvi vestir um smoking. E fui para o palco cantando, vestindo um smoking. Quando eu entrei, o público estranhou e tinha jurado, o Glênio Fagundes, enfim, saudoso, dizia: o que esse pinguim dos Pampas está pensando, desrespeitando o cenário? Eu só fui ficar tranquilo quando o saudoso historiador Raul Ponte, o pai do nosso ex-prefeito Raul Ponte, disse: Jorge André, fique tranquilo, porque o smoking representa e substitui mundialmente qualquer outra indumentária em qualquer situação e evento. Mas foi cantando Mangrulho. Quando eu entrei no palco, a reação do público foi muito ruim. Foi de rejeição e de não entender o que eu estava fazendo num festival de música nativista, né? Sendo que muitos artistas já haviam pisado naquele palco vestindo smoking. Os Marupiaras, o próprio Plauto Cruz, nosso flautista querido aqui do Rio Grande do Sul, Atahualpa Yupanqui também fez a sua participação no palco da Califórnia vestindo smoking. Mas aí, quando a música começou a ser apresentada, era uma música muito forte, né, que falava da proteção à terra, né, de rejeição e de resistência ao inimigo, à invasão, enfim, o público foi entendendo o significado do Mangrulho e aquela vaia transformou-se num aplauso impressionante. Que legal. Mas eu fiquei tão incomodado com aquilo que nem voltei ao palco para receber o troféu. Né? Eu acho que foi o Quinelmo Alves. Eu peguei minha namorada pela mão, fui para a cidade de Lona e fiquei ouvindo pelo rádio, né? O Bira Valdez, saudoso, chamando o prêmio para todos os vencedores lá. Mas foi assim. A história do Mangrulho, do smoking, da vaia e do aplauso. Do aplauso. Olha, do aplauso e do prêmio. E do prêmio. Parabéns, que legal. E quanto à tua trajetória, teria como contar um pouco pra gente? A gente sabe que é uma história longa, tem vários pontos importantes, mas teria como, de repente, dar uma resumida pra gente aqui, se for possível, claro, destacar os pontos mais significativos? Estavas em Uruguaiana apresentando o telejornal. Eu acho que de importante, assim, profissionalmente, é indiscutível que uma trajetória de 25 anos no Grupo RBS me proporcionou muitas experiências, né? Porque eu estive no rádio, estive na televisão, estive na frente das câmeras, de microfones, depois eu fui para a retaguarda, né, para gerenciar pessoas, gerenciar conteúdos, produzir conteúdos, e na RBS produzir eventos, produzir várias situações, enfim, de programação, produzir conteúdo fonográfico. Eu gerenciei também a RBS Discos em combinação com a Som Livre e a RGE. Isso me deu uma visão assim muito grande, né, isso que é só um resumo muito, dentro da RBS. Acho que esse foi o fato profissional marcante, né? Sim. Depois, claro, vieram outros, né? Passei por um período aqui na Prefeitura de Porto Alegre, coordenando a área de música. Ficaste quantos anos na coordenação? Foram 8 anos na coordenação, né?
e trabalhar com os prefeitos Fogaça e Fortunati, com os secretários Sérgio Gonzaga e Roque Jacobi, toda uma equipe maravilhosa. Foi muito interessante, muito importante também contribuir com a construção e a oferta de oportunidades. Fizeste muito na época, né? Pois sabe que Sinara às vezes me dizia em casa assim, tu trabalhas te divertindo. Eu digo, Sinara, eu trabalho mais na prefeitura, talvez, do que trabalhei na própria RBS, onde, puxa, tinha uma atividade intensa, né? Sim. E trabalhávamos muito, realmente, Muito. demais. Era uma atividade intensa na prefeitura. Mas valeu a pena, porque foi uma época de grandes Nossa, espetáculos, shows, era lindo, né? Fernanda? Lindo. Festivais, a gente levando a arte e a cultura do Rio Grande do Sul para Buenos Aires também, além das coisas aqui em Porto Alegre. Foi muito importante, foi uma bela oportunidade. Foi. Sobre a produção do DVD Ney Canta Cartola, que diz respeito a 2 grandes nomes da música brasileira. Como é que foi essa produção? Pois é, assim, trabalhar com rádio, trabalhar com música e ter cantado, né, lá na infância, na juventude, ou na fase adulta, enfim, nos festivais, me proporcionou assim momentos tão importantes, né? Eu fiz a produção junto com o Paulo Nascimento, que foi meu sócio na Acorde Filmes, logo que saí da RBS, do DVD Ney Canta Cartola, né? Foi um DVD lindo. Em que a gente fez a captação em Florianópolis. Todos os extras desse DVD foram no Morro da Mangueira, lá com a Dona Zica ainda participando. Zica. E o Ney é aquela figura que nós conhecemos, é um artista de uma grandiosidade, de uma riqueza impressionante, de uma competência absurda. Foi muito, muito, muito bonito. Inclusive teremos show do Ney em breve aqui em Porto Alegre, né? É verdade, ele vem aí de novo. Né? E vale a pena, quem puder, não deixe de assistir. Maravilhoso. Maravilhoso, né? É incrível. E além da produção de DVDs, também te envolveste em produção de filme também? Também, porque quando eu saí da RBS em 2001, né, eu associei-me, como eu disse, ao Paulo Nascimento na Acorde Filmes. O Paulo hoje é dono de um acervo de praticamente 14 longas metragens, né? Mas não cheguei ainda na Acorde a participar. Na Oceano, que foi a minha produtora, sim, né? Foram conteúdos para a televisão e também para cinema. Eu não tive, assim, a experiência mais feliz na produção cinematográfica, porque é uma história triste e que eu sempre, quando revejo, eu atribuo a responsabilidade única e exclusivamente a mim, porque, tristemente, associei-me a pessoas que não tinham a mesma batida profissional e técnica que eu aprendi a desenvolver ao longo da minha vida, né? E foi um período bem difícil, assim. Era um roteiro muito bonito, né? Com Reinaldo Gianecchini, Débora Evelyn, Daniela Escobar, Carlos Vereza, enfim, foi um longa-metragem que, olha, acabou sequer tendo lançamento com dignidade, né? Que pena. Foi, mas enfim, como tudo na vida, são experiências que a gente vive, a gente acumula para nunca mais repetir, né? Sim. E em relação à arquitetura, Jorge André, o que tu nos conta? Sabe que eu tenho lembrança que quando chego, talvez para a primeira consulta com o meu terapeuta, com quem estive durante quase 2 décadas, Dr. Paulo Renato Lino Rodrigues, médico psiquiatra, ele, ouvindo-me, né, conhecendo-me, me disse: Jorge, nós temos que entender algumas questões. Se a gente vai tratar e encaminhar o teu tratamento com psicanálise mesmo, né, que não poderia prescindir do divã, enfim, ou psicoterapia. Qual é a diferença entre uma e outra? E ele disse-me: Jorge, imagina assim que a psicanálise seria como desconstruir tudo o que existe em ti e nós construirmos novamente com todas as estruturas imagináveis, humanas, evidentemente. Sim. Né? A psicoterapia vai tratar com muita responsabilidade, com muita técnica, né, de aspectos estéticos, aspectos de interpretação, né, de sensações, de percepções, que vão te dar também sustentação e verdade, né, mas
não será necessário a gente reconstruir o comportamento, né, e as interpretações do Jorge André. A psicoterapia nós vamos tratar desta forma. E eu creio que o teu caso seja mais para psicoterapia. Então eu posso dizer a vocês que eu fui tratado pela arquitetura. Caramba! É isso Pela aí. arquitetura, né? Porque fazendo uma analogia, não sei se eu me fiz entender, mas Perfeitamente. tentei verbalizar aqui o Dr. Paulo como médico. Muito inspirador trouxe à isso. época. Vai servir pra gente. E eu lembro de ter assistido, eu acho que um dos conteúdos do Visões Paralelas em que vocês trazem essa coisa da comunicação e da psicologia na arquitetura, né? Mas é uma área que eu tenho uma admiração profunda e um respeito muito grande. Eu não prescindiria hoje em qualquer necessidade assim de vida, tanto pessoal quanto profissional, da arquitetura, porque acho que ela embeleza, ela dá sustentação, ela traz um significado enorme. Nós que estivemos recentemente em viagem com a família, Sinara e minha filha Ana Carolina, na Europa, vimos lá em Roma as coisas tão... aquelas coisas milenares, né, que vão do Panteão a todas as outras coisas, enfim, que a gente assiste. Mas na arquitetura moderna eu tenho um respeito muito grande, na contemporânea, enfim. Tenho familiares na arquitetura. Se temos tempo ainda, Claro. conto para vocês, assim, eu tenho uma prima, que é a Daniela Jacques. Ela é dona da divisão de efêmeros. Quando eu fiz o DVD Casa da Bossa, em homenagem ao Tom Jobim, com 25 intérpretes da música brasileira em Canela, na Festa Nacional da Música, a Daniela foi a arquiteta que construiu todo o ambiente bossa nova, bossa novista, as calçadas de Ipanema, num palco maravilhoso, naquele Belvedere ao lado do Hotel Laje de Pedra, né? Gente, eu quase enlouqueci a Daniela, porque eu sou um cliente ou um contratante muito investigativo, curioso, né, e interventor, irresponsavelmente interventor. Eu sou aquele cliente que, quando contrata uma arquiteta ou um arquiteto, não se satisfaz inicialmente com as primeiras proposições e fica lá conferindo tudo que deve e aquilo que não deve, né? Eu reconheço, ninguém conhece melhor as minhas qualidades e características originais de fábrica do que eu próprio. Assim. Eu quase enlouqueci a Daniela, que fez um trabalho tão lindo no Casa da Bossa, e a gente lembra isso com muita graça até hoje. A gente sabe que a arquitetura é super importante para o sucesso, ou não, de um espetáculo, de um show, do teatro, que ela pode interferir muito, né? A cenografia é de extrema importância, assim como a relação do arquiteto com o cliente, né? Como foi essa experiência para ti? A Daniela construiu um ambiente lindo. Eu lembro que o Oscar Castro Neves, que é o papa da Bossa Nova, quando chegou, ele disse, gente, falta-me o ar aqui, de tão lindo que isto está, né? Essa construção de cenário. E ainda nós montamos um palco naquele Belvedere, tendo toda aquela visão ali da serra. E aí veio um temporal, gente, na madrugada anterior à gravação, e nós tivemos que remontar tudo no indoor, dentro do Laje de Pedra. Então nós saímos do dilúvio para um salão que se chamava Implúvio, no Laje de Pedra. Mas foi lindo. Daniela e Tanise, sócia dela na época, reconstruíram assim num tempo recorde, e até hoje se diverte da forma como eu transitava pelo cenário com a minha pasta, desesperado, né, se aquilo ficaria pronto então em tempo hábil de entregarmos para a Universal e recebermos o Max Pierre e um casting de 25 artistas. Mas foi lindo. Foi lindo. Nossa, e estragou alguma coisa durante o temporal? Teve que ser alterado alguma coisa? Já estava com tudo montado? Foi depois de tudo Depois de tudo montado. Algumas coisas foram muito danificadas, assim. Puxa, né? que... Muito danificadas. Eu lembro que o mobiliário todo, mesas e cadeiras que eram assinadas por artistas da Serra, enfim. A Dani foi montando um ambiente de bar mesmo, né? Nós tivemos que transferir tudo lá para a parte interna do hotel. Tecnicamente deve ter sido bastante difícil e complicado. Uma logística impressionante. Mas no final tudo deu certo. Graças a Deus, graças a Deus. E além de cantar, tu tocas algum instrumento também? Violão de uma maneira muito modesta, muito acanhada. Eu adoro o violão.
casa. Eu lembro que há alguns anos, apesar de tocar violão, eu estava sem violão em casa. Aí ganhei de presente um Takamine que minha família me deu, então tenho sempre em casa. Olha. Meu filho toca também, então... Uhum. E tocas um pouco de tudo? Volta ao teu tempo crooner? Toca... Hoje, Ou o que tu gosta mais mais? as coisas nativistas ou MPB mesmo, né? Aham. Mas do tempo crooner, não mais. Não mais. Não mais. Não mais. E o que mais tu tens de hobby, além da música? Se bem que a música é algo profissional já, é uma profissão, não é? Hoje, eu tenho caminhadas diárias, sempre na companhia de Sinara, tenho academia, mesmo com o freio de mão puxado na rotina profissional, eu sou aquele que é mais demandado em família, porque tem compromisso com os netos, ou tem que fazer supermercado, ou tem que levar o carro para lavar, tem uma agenda intensa. A agenda é cheia. É. Aqui no programa a gente sempre pede alguma sugestão de algum programa cultural, seja de filme, cinema, teatro, música, livro. Tens alguma indicação pra gente? Bom, de livro eu quero trazer aqui com muita justiça e com muita verdade o mais recente lançamento do nosso amigo comum, querido Márcio Pinheiro. Que será convidado para vir ao programa. O Márcio é brilhante, revela-se, além de jornalista, como um grande escritor, um biógrafo, enfim, que tem se revelado de uma maneira fantástica. E o que não tem censura, nem nunca terá, que traz toda a história, né, de perseguição, de censura nos tempos da ditadura, e que tem Chico Buarque como personagem principal, né? É uma obra literária do Márcio Pinheiro com sucesso nacional. Outro dia eu tomava um café com ele, é indiscutível que é o mais recente e é o que tem causado maior impacto. Eu recomendo às pessoas, eu estou lendo, é maravilhoso. Eu estou lendo também. É maravilhoso, isso me traz à memória assim, momentos também que eu no rádio em Uruguaiana vivi né? censura também, né? No cinema, eu não posso deixar de trazer, ainda estou aqui, Claro. porque nós todos estamos festejando este conteúdo tão necessário, tão verdadeiro, tão importante, e a gente não consegue entender e conceber como tem gente ainda contrária à verdade que este filme nos apresenta, né? É algo extremamente necessário. Em relação à música ou artistas assim, eu não posso esquecer assim da grande voz da América, que foi La Negra Mercedes Sosa, né? De um carinho enorme, que eu tive em família e com amigos a oportunidade de um dos últimos shows que Mercedes realizou em Santa Maria, quando eu lá vivia. Nós organizamos um jantar na casa de amigos, e eles eram fãs assim ardorosos da Mercedes. Puxa, já pensou que sonho recebermos a Mercedes em casa? E eu fui negociando isso à época com o Dodge Sirena, que viajava e estava contratando um pacote de shows, uma tour da Mercedes no Sul. E após o show, Sinara e eu fomos buscá-la. E foi uma noite linda com Mercedes Sosa, né? Ai, que experiência! E além de Mercedes, eu tenho uma paixão pelo Paul McCartney. Indiscutível. Um dia eu estava numa das rádios lá na RBS, chega o Paulo Ricardo, do RPM. Paulo Ricardo chega para mim e diz: cara, eu não usava óculos e meu cabelo não tinha esse grisalho e nem barba, né? Só há 30 e tantos anos, cabelo comprido. Tu tem a cara do Paul McCartney, né? Esse olhar teu meio de peixe morto, esse farol baixo, enfim. E eu assisti 2, 3 shows do Paul McCartney. É maravilhoso, né? Encantador. Jorge André, infelizmente o programa está terminando. Que pena. Mas quem quiser entrar em contato contigo, tens o Instagram? É @Jorge André Brites, né? Ou Instagram ou Facebook, Jorge André Brites, meu nome. A gente quer agradecer a tua presença aqui, a gente adorou. Sim, foi muito bom, muito, muito obrigada. Vocês são muito amorosas, simpaticíssimas, adorei estar com vocês também aqui, viu? Bom. Muito Seja obrigada sempre pela muito honra. bem-vindo. Muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado. E como é de praxe, a gente gostaria de encerrar o programa citando uma música. E dessa vez a música é nada mais nada menos do que interpretada pelo nosso convidado. Olha só que chique. É a Alô Largo. Tu podes contar um pouco sobre ela?
Pois então, eu vivia em Santa Maria, o Jerônimo Jardim acabara de ganhar o festival, aquele da purpurina, da vaia assombrosa, porque o público queria Guilherme Arantes, e aí a Lucinha foi quem levou o Sim. prêmio, né? Composição do Jerônimo Jardim. Tive a alegria de receber como presente do Jerônimo, que compôs e confessou que era para que eu interpretasse Elo Largo, em parceria com Antônio Carlos Machado, um poeta santamariense. Nós apresentamos no palco da Califórnia com Renato Borghetti, Uau, Jerônimo ao violão e voz. Foi uma uau, apresentação linda, imagino. enfrentando sempre a vaia que o Jerônimo sabia enfrentar e mesmo assim resistindo até os seus últimos dias, né? Como um grande artista de uma sensibilidade enorme. E é uma das músicas mais lindas que eu acho que já interpretei nos festivais. Meus dedos são corcéis pelo teu corpo corcovendo, pelo vale entre dois montes. Jorge André, muito, muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui. Essa conversa foi muito legal. Queremos agradecer mais uma vez ao pessoal da Pórtico, cujos Instagrams das duas lojas são @PórticoMóveis Zona Norte e @PórticoMóveis Poa. E agradecer também o apoio da Jelly Braga, da Casa 702, em especial a Lili, que tem o @Lili Visagismo, e também ao Pablo, com @pablodelanuna.hair. Muitíssimo obrigada por nos Obrigada. deixarem sempre mais confiantes e belas. E a gente quer também, mais uma vez, convidá-los a seguir o nosso Instagram, @visões.paralelas. Para se manterem informados das novidades. O Instagram da Rádio Arquitetura, que é @arquitetura-rádio. E os Instagrams dos nossos escritórios, que são @EA3Arquitetura. E @tpkm.arc. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima.